Eleições nos Estados Unidos. O Patrick destaca pra gente o estado da Geórgia, que teve uma participação expressiva daquele eleitor antecipado. Vamos falar sobre isso com o Américo Martins, nosso analista de internacional, que também está conosco nessa cobertura. Vamos falar um pouco sobre essa votação antecipada, Américo? 78 milhões de americanos que decidiram antecipar o seu voto. Trago esse dado da Geórgia, estado em que houve uma superação dos dados registrados em 2020, mas também destaco a grande participação das mulheres, mais uma vez elas registrando os votos antecipadamente, na maioria, na comparação com os homens. E também temos um maior número de republicanos votando pelos correios. O que esses dados nos dão de pistas sobre os resultados das urnas, Américo? Bom dia. Olá, Carol, muito bom dia a você, ao Sérgio Patrick, Nova York, a todos que nos acompanham neste grande dia, esse dia da democracia nos Estados Unidos. Carol, antes de qualquer análise aí sobre o que isso significa, a gente precisa lembrar, assim como aqueles produtos financeiros, que o desempenho no passado não é garantia dos resultados do futuro. Mas o que a gente já viu em eleições anteriores com relação a esse voto antecipado, a participação dos eleitores. Lembrando que nos Estados Unidos eles podem votar primeiro, antes, em alguns estados, obviamente, antes do dia das eleições, porque existem urnas que são abertas antecipadamente, o presidente Joe Biden votou assim, a candidata Kamala Harris também votou assim, e também eles podem votar pelo correio. Essa eleição bateu todos os recordes de votação antecipada, o que mostra aí uma grande mobilização do eleitorado. Duas coisas a gente aprendeu no passado. Em primeiro lugar, quando existe uma mobilização maior do eleitorado, tende a beneficiar o Partido Democrata. Por quê? Porque o eleitor do Partido Republicano é um eleitor que sempre comparece, vai e vota no seu candidato. O Partido Democrata precisa estimular mais os seus eleitores a comparecerem às eleições. Isso é uma tradição na política americana e a gente viu em eleições com grande participação vitórias do Partido Democrata. Isso aconteceu, por exemplo, em 2020, quando o Joe Biden foi eleito. Por outro lado, a gente também viu um erro em 2020, quando o Donald Trump não estimulou os seus eleitores a votarem de forma antecipada. E isso teria sido um dos fatores que ajudou o Donald Trump a perder em alguns estados, porque muitos eleitores acabaram não comparecendo ou não podendo comparecer no dia da votação. E essa vez, o próprio presidente Donald Trump pediu aos seus eleitores que votassem antecipadamente. Então, uma boa parte desses 78 milhões de eleitores que votou nas eleições, obviamente, atendeu a esse apelo do Donald Trump. Então, mais uma vez, o desempenho passado não é garantia dos resultados futuros, mas o que isso mostra é que nós temos uma grande polarização e uma grande mobilização do eleitor. É possível que a gente tenha aí um alto grau de comparecimento nas urnas, o que vai, inclusive, atrasar o resultado das eleições em alguns estados. Mas é muito importante e é muito bom ver a participação das pessoas num processo democrático. Afinal de contas, é isso que define a democracia, o melhor regime para se decidir quem vai liderar qualquer país, especialmente o país mais importante do mundo, os Estados Unidos.